Lucas 24, 49, que achou, diga amém. Bom, diz assim: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Amém? Agora você vai lá comigo mais à frente, vai lá em Atos capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao 11, Atos capítulo 1, verso 1 ao 11, Atos 1 ao 11, todos acharam? Tem, nossa, não tinha visto aqui que está na projeção, legal, vamos lá, acompanha comigo. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se-lhes a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhe por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Versículo 7, ele lhe respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Amém? Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, mais uma vez por esta noite. Nós colocamos a nossa vida diante de Ti. Senhor, nós não viemos aqui para nos reunir, para gastar tempo, pelo contrário, nós viemos aqui, Senhor, para ouvirmos a Tua palavra e sermos transformados por ela. Nós não estamos reunidos como membros de igreja, nós estamos reunidos aqui como filhos e filhas que pertencem a uma família. Obrigado, Jesus. Libere sobre nós o espírito de revelação e de sabedoria, Senhor. Que haja transformação à medida que o Teu Evangelho é pregado aqui nesta noite, Senhor. Que haja uma noite de poder, de cura, de liberdade no Espírito Santo de Deus. Senhor, vem sobre nós com revelação fresca, divina, e não com informação, Senhor. Muito obrigado. Assim nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Se você crê, aplauda Jesus por isso. Queridos, no último domingo nós terminamos uma série falando sobre Páscoa. E nós sabemos que a Páscoa significa passar por cima, a morte passou por cima. Mas quando nós entramos no livro de Atos, por exemplo, quando a gente vai falar sobre Pentecoste, que é o nome da nossa série, nós precisamos entender que Jesus, ele depois de ressurreto, ele passou 40 dias ainda ensinando os discípulos. E o poder da ressurreição, ela é uma marca da nossa vida cristã. Não faz sentido nós estarmos aqui se não houvesse a ressurreição de Cristo. Você concorda com isso? Amém? Então nós vimos durante esse mês de maio, de abril, o poder da ressurreição, a morte de Cristo na cruz, que tem gerado até nós, até os dias de hoje, a vida de Cristo dentro do nosso coração. E quando nós olhamos nesse versículo que nós acabamos de ler aqui, o primeiro, que é Lucas 24, 49, diz assim: eu lhes envio a promessa de meu Pai. E que promessa é essa? E nós vemos claramente nas Escrituras que é a promessa do derramar do Espírito Santo. Amém? A vida cristã, ou melhor, não existe vida cristã se não houver a ressurreição e também o derramar do Espírito Santo.
Então nós vemos aqui a promessa que havia sido prometida por Jesus. Lembra que ele diz: para o bem de vocês é necessário que eu vá, mas não deixarei vocês órfãos, enviarei outro semelhante a mim, e eu estarei com vocês até os últimos dias. E aqui diz: mas fiquem na cidade até serem revestidos de poder do alto. Repete comigo: revestidos do poder do alto. E aqui a gente vê o final do livro de Lucas. E Lucas, ele é um médico, foi um discípulo de Paulo. E quando nós começamos a ler o livro de Atos é a continuação da carta de Lucas. É Lucas quem escreve o livro de Atos. Ele endereça ao homem que provavelmente era um patrocinador das escrituras dele naquele período, que era um homem chamado Teófilo. Repete comigo: Teófilo. Teófilo significa amado por Deus. E aqui nós vemos que Lucas é o escritor de Atos. Ele está acabando de escrever para Teófilo, que era também um auxiliar de Paulo nas viagens missionárias, assim como Timóteo e muitos outros. E o período dessa escritura de Atos data em 60, 70 anos depois de Cristo. Então muitas águas rolaram até que o livro de Atos de fato fosse escrito, porque tem muita história. A gente olha para o livro de Atos, a gente vê o ministério do Espírito Santo, a gente vê sinais, milagres e maravilhas. Quando nós lemos os 3 livros que são os evangélicos, ou melhor, os 4 livros que são os evangelhos, que é Lucas, Marcos, Mateus e João, nós vemos o ministério de Jesus em vida e também a ressurreição. Mas quando nós lemos o livro de Atos, nós vemos Jesus manifestando poder agora através dos discípulos. Tanto é que ele vai dizer: vocês farão obras maiores do que eu faço. E de fato a gente vê Pedro, Paulo e muitos outros discípulos curando os enfermos, sinais acontecendo, o evangelho sendo pregado, sendo derramado o Espírito Santo. E a gente vê o marco, porque fisicamente Jesus não estava com eles, assim como Jesus não está fisicamente conosco, mas nós podemos ver Jesus fisicamente através da igreja. Quando alguém fala assim: pô, eu queria ver Jesus, é só olhar para a igreja. Cada um diferente do outro, cada um tem uma personalidade, mas quando nós estamos no mesmo propósito, nós somos o corpo de Cristo. Amém, querido? Então a gente vê o ministério do Espírito Santo no livro de Atos. E toda a história, né, que a gente vê nos evangelhos, a gente vê a morte de Jesus, que ela não foi uma tragédia, irmão. Porque quando nós começamos a olhar as escrituras e vemos que aos olhos humanos parece que foi uma tragédia, porque como que pode um homem justo morrer como um condenado na cruz do Calvário? Para muitos foi um ministério fracassado, uma tragédia. Mas aos olhos espirituais do derramar do Espírito Santo não foi uma tragédia, pelo contrário, foi a morte, a ressurreição, a ascensão de Cristo. E também nós vemos o cumprimento do derramar do Espírito Santo até os dias de hoje. Você pode dar um glória a Deus por isso? Então percebe, eu quero que você entenda, que haja também um despertar em você, que você não está aqui simplesmente para gastar a sua noite de domingo, para ouvir uma palavra bonitinha, levantar a sua mão, dar um louvor, entregar a sua oferta. Não, irmão, a gente veio com um propósito, dizendo assim: Senhor, eu quero ser transformado pela tua palavra. Eu quero que a tua palavra penetre no meu coração endurecido e quebre o meu coração endurecido, mas para que eu responda na segunda-feira aquilo que eu estou recebendo no domingo. Porque senão não faz sentido, irmão. Você provavelmente não vai lembrar as palavras que você recebeu ao longo dos anos, mas você vai lembrar das experiências, dos encontros que você teve com Jesus, amém? Você pode esquecer na segunda-feira a mensagem que foi ministrada hoje no domingo, mas você vai lembrar o momento que o Espírito Santo tocou o seu coração. São marcos na nossa jornada. Então a gente vê aqui, querido, a vida, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus. E nós sabemos que hoje Ele está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas Ele derramou do Espírito Santo a sua promessa sobre nós. E o Espírito Santo, ele desempenha um papel de liderança na nossa vida. Nós não somos o centro da nossa vida. Para muitos né? Para quem não conhece o Senhor e quem não é de fato governado pelo Espírito Santo, acaba liderando a sua própria vida, acaba sendo o centro da sua própria jornada.
Mas quando nós nascemos de novo, da água do Espírito, e o Espírito Santo é derramado sobre o coração de um crente, a nossa vida é capacitada para pregar o Evangelho debaixo da unção do poder do Espírito Santo e com sabedoria do alto. Porque uma coisa que eu estava lendo as Escrituras, meditando na palavra, eu percebi o seguinte, querido, que essas pessoas que estavam ali reunidas no dia do derramar do Espírito Santo, que foram 120 pessoas, todos eles eram cristãos, todos eles haviam nascido de novo, mas eles ainda não haviam recebido o derramar do Espírito Santo. Eles ainda não haviam recebido a capacitação sobrenatural para pregar o Evangelho com ousadia. Então Jesus, ele havia dito para que eles não saíssem de Jerusalém, porque antes eles seriam revestidos de poder para serem testemunha do Evangelho de Cristo. Amém, querido? E o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para nós, se você estiver anotando, a gente sempre pede para você trazer um caderno, o celular mesmo, anotar, para você meditar ainda na palavra. O primeiro ponto desse texto que nós aprendemos aqui é a plenitude do Espírito Santo. Repete comigo, plenitude do Espírito Santo. Interessante que quando nós lemos o livro de Atos é o único livro da Bíblia que não tem conclusão. Todos os outros livros, as cartas que nós lemos, principalmente de Paulo, você vai encontrar ali ele dando as últimas palavras. A gente conhece as cartas. A carta você começa: saúdo-vos à igreja que está reunida em Éfeso, em Coríntios, e aí no final sempre temos uma conclusão. Muito obrigado por você ter lido até aqui, permaneçam firmes na palavra de Deus. Agora, quando nós olhamos para o livro de Atos, não tem conclusão. Por quê? O livro de Atos, ele é a continuidade, nós vivemos ainda a continuidade do ministério do Espírito Santo. A gente fala dentro da teologia que nós vivemos Atos 29. Atos 29 é a continuidade do mover do Espírito Santo até que Jesus volte. E a gente precisa entender os estágios da vida de Jesus e também da nossa jornada. A gente sabe que Jesus veio como homem, amém? Jesus veio como homem, ele ensinou os discípulos durante 3 anos, ele morre, e ele promete que no terceiro dia ele ressuscitaria, e ele ressuscita, passa 40 dias ensinando os discípulos. É interessante que quando eu olho para a vida de Pedro, por exemplo, eu falo que Pedro, se não fosse de Israel, Pedro seria brasileiro, porque Pedro, ele é o famoso, estamos juntos, é nós, qualquer coisa me liga. Ele fala: nunca vou te abandonar, Jesus, nunca vou te negar. E Jesus fala assim: ô Pedro, você nasceu no Brasil, né? Antes que o galho cante, você vai me negar 3 vezes, Pedro. O que acontece? Pedro nega Jesus, quantas vezes? 3 vezes. Aí o galo canta, puf. Aí ele lembra, chora amargamente. No discipulado em casa a gente estava debaixo desse texto, e aí a gente entrou no assunto sobre suicídio, porque Judas cometeu um suicídio. Só que havia uma grande diferença entre Judas e Pedro. Pedro pecou da mesma forma que Judas, ambos negaram Jesus. Só que a diferença foi na atitude. Pedro, ao invés de se matar, Pedro caiu por si, dizendo: cara, eu entreguei um sangue inocente, eu neguei. A Bíblia fala que ele chorou amargamente, e a Bíblia diz que Jesus olhou nos olhos de Pedro, o amor. É um olhar de constrangimento, acho que é isso, constrangimento. E ele de fato se arrependeu. Não é à toa que quando nós vemos Jesus ressurreto, Jesus encontra com Pedro ressurreto, e aí Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Aí Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. Olha que palavra maravilhosa. Pela segunda vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus sempre respondia: apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que a gente aprende com isso? Todos aqueles que dizem que amam Jesus devem responder em discipular e pastorear. Se de fato você ama Jesus, e aí Jesus fala assim: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, quantas vezes Pedro negou Jesus? A terceira vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Qual foi a resposta dele? Ah, só tu sabes, Senhor. Não existe nenhuma expressão de Jesus dizendo na Bíblia eu te amo escrita. Jesus respondia o eu te amo através das
atitudes. Não ficava da boca para fora. Então a gente vê que ainda ele não havia recebido o derramar do Espírito Santo. Quando nós lemos, por exemplo, o livro de João, no final do livro de João, Jesus fala assim, ou melhor, o texto vai dizer: e soprou o Espírito sobre os discípulos para perdão dos pecados. Percebe que ainda eles não foram revestidos de poder. Presta atenção. Eles já haviam recebido o sopro do Espírito Santo primeiro para perdão de pecados. E aí Jesus diz novamente: não saiam de Jerusalém, antes vocês serão revestidos de poder para serem as minhas testemunhas. Então o primeiro ponto que eu quero trazer para você aqui, a plenitude do Espírito Santo. E quando nós falamos da plenitude do Espírito Santo, nós estamos falando de algo completo, de algo inteiro, não é pela metade, irmão. No domingo passado, no finalzinho, eu falei: nós não podemos ser pessoas meia boca, não podemos ser pais meia boca, não podemos ser maridos meia boca, não podemos ser cristãos meia boca, não podemos ser trabalhadores meia boca. Ou é por inteiro, ou é nada, irmão. Porque Billy Graham vai dizer assim: a salvação é de graça, mas o discipulado, a caminhada, andar com Jesus, vai custar tudo. Sabe quando a gente ouve uma expressão, por exemplo, você deve ter escutado bastante: eu quero me encher a ponto de transbordar. Quem já ouviu isso? Você não pode transbordar no outro sem que antes você primeiro tenha se esvaziado de você mesmo. Não há como você ser cheio do Espírito Santo sem que antes você se esvazie de você mesmo. É por isso que Jesus fala o seguinte para os discípulos: olha, agora eu vou apertar o calo de vocês. Primeiro eu começo dizendo: vinde após mim, farei de vocês pescadores de homens. Aí Jesus começa a ensinar, começa a pregar, eles vêem sinais, milagres e maravilhas. Aí na metade para o final Jesus fala assim: se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e me siga. Porque seguir a Cristo, andar com Jesus, exige renúncia diária. Não é um dia, não é quando eu quero, não é no domingo, porque a gente está num ambiente confortável aqui, irmão. Vamos lá, vocês vieram para ouvir o Evangelho, vocês já vieram preparados. Não sei como você vê, talvez a situação na semana cheia de confusão, conta para pagar, filhos, família, situações, tem N coisas acontecendo ao nosso redor. Mas quando nós viemos para cá, você já vem preparado para receber uma bordoada. Aleluia! Não é uma palavra para confortar o seu ego, não é uma palavra para massagear a tua vida, ouvir o que você quer. A gente não está aqui, o Evangelho não tem como objetivo de falar aquilo que nós queremos. O Evangelho tem o objetivo de transformar a nossa vida, amém? Vá lá comigo em Atos capítulo 2, verso 1 ao 4. Se no capítulo 1 nós estamos vendo aqui a ascensão de Cristo, tanto é que o livro vai dizer para os discípulos que nós lemos anteriormente: da mesma forma que vocês o viram subir, vocês o verão voltar. Paulo vai dizer que o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa vida, é a garantia de que Jesus de fato, ele veio, ministrou, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, e que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, mas em breve ele voltará. Então ele deixou o Espírito Santo, derramar do Espírito Santo é uma confirmação, um penhor. Já viu aqueles programas de penhora, acho que é no History Channel, não sei. Eles têm, para você pegar um valor, você precisa deixar alguma coisa como garantia. Então o penhor é isso, você deixa como garantia, dizendo: ó, eu vou voltar, fica aí, Espírito Santo, como garantia, a minha presença com vocês, em breve eu voltarei. Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4, vai dizer assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Uau! Isso aqui não é uma informação, isso aqui é uma verdade. Você crê nisso?
O que nós aprendemos aqui? Primeiro, quero trazer um entendimento para nós sobre a palavra Pentecostes. Repete comigo, Pentecostes. Pentecostes veio da palavra shavuah, em hebraico, que significa semanas. Era celebrado 7 semanas após a Páscoa. Gente, faz o cálculo comigo. Eu não sou da área da matemática, mas pensa comigo. Jesus ensinou durante 3 anos. Ele disse: eu vou morrer, no terceiro dia eu vou ressuscitar. Então temos aqui 3 dias, ok? Morreu, ressuscitou 3 dias. Quando ele ressuscita, ele passa quantos dias ensinando os discípulos? Foi falado aqui? 40 mais 3? 43. Presta atenção. Então temos 7 dias, porque a palavra Pentecostes, além de semana, ela significa 50. Repete comigo, 50. Então pense comigo, 43 dias, faltam 7 dias para a celebração de Pentecostes. A Bíblia fala que no último dia da festa de Pentecostes, porque durava uma semana, no último dia, eles estavam todos reunidos num só lugar, orando unanimemente. E a Bíblia fala que eles foram para um cenáculo. Pedro, Tiago, João, todos os apóstolos, com exceção de Judas, que agora no caso era Matias, que foi escolhido, a sorte caiu sobre ele e foi escolhido para substituir Judas. Eles estavam lá no cenáculo, junto, a Bíblia fala junto com as mulheres. Deixa eu falar um detalhe importante aqui. Naquela época, as mulheres não podiam fazer parte de grupos de oração junto com os homens. Até hoje isso é na cultura judaica. Quem tiver a oportunidade de ir para Israel, quando você for para Israel, ou até mesmo vai numa sinagoga aqui em São Paulo, você não vai encontrar os homens orando junto com as mulheres. Os homens ficam de um lado e as mulheres ficam de outro. Só que aqui no cenáculo nós já vemos quebrando uma barreira de gênero, que eram os homens orando junto com as mulheres. Estavam orando, perseverando em oração. Olha que poderoso isso. Aí a Bíblia fala que no último dia da festa de Pentecostes, o Espírito desceu sobre eles. Também Pentecostes lembra a festa da colheita, Êxodo 23:16, que marcava o início da colheita de trigo em Israel. Ou seja, era uma festa com muita gratidão, muita alegria, diante daquilo que Deus estava fazendo no meio deles. Não havia tristeza, irmão, porque eles estavam ali para celebrar, e Jesus, debaixo de uma promessa de Jesus ainda. Então imagina a expectativa deles com relação a essa promessa lá de Joel capítulo 2, versículo 28. E depois dessas coisas, eu, Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Então virá o grande e terrível dia do Senhor. Um outro detalhe importante aqui: quando fala o dia do Senhor, está falando da vinda de Jesus. Está falando de um dia terrível para aqueles que não buscaram viver segundo a vontade do Senhor, mas também será um dia maravilhoso para aqueles que aguardaram com grande expectativa o dia do Senhor. A gente vê também, importante ressaltar aqui, que antes de enviar a igreja ao mundo, primeiro Jesus enviou o Espírito Santo para a igreja. Não há como nós pregarmos o Evangelho ao mundo sem a unção do Espírito. Não há como nós discipularmos, pastorearmos, fazer discípulos, fazer todas as obras do reino de Deus, se não houver o revestimento do Espírito Santo. Aqui está um ponto, irmãos. Lembra que eu falei? Eles eram cristãos, eles eram salvos, eles eram nascidos de novo, mas eles não estavam pregando o Evangelho, com exceção dos 12 apóstolos, porque Jesus enviou os 12, não enviou os 120. Tem muita gente em nosso meio, irmão, que tem tanto tempo de igreja, mas precisa de um revestimento do poder do Espírito Santo. Não prega o Evangelho, não faz discípulos, não lê Bíblia, não discipula, não ora, não adora. É cristão, nascido de novo, mas não tem vida fluindo. Lembra que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8: se o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos está dentro de você, é o mesmo Espírito que te vivifica todos os dias da sua vida. Então você percebe que não basta nós sermos
nascidos de novo, nós precisamos de um revestimento do poder do Espírito. Lembra a fala de João Batista? Ele diz: eu vos batizo com água, mas virá aquele que vos batizará com o Espírito e com fogo. Aleluia. O batismo nas águas, irmãos, marca o arrependimento, o nascer de novo da nossa vida. Mas a nossa jornada não termina ali. A nossa jornada, ela continua com o batismo do Espírito Santo e com fogo. Deixa eu te falar uma coisa importante também. Não sei de que linha teológica você veio, mas a gente ensina aqui. Quando você recebe a Cristo no seu coração, você recebe, obviamente, o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Mas não basta, irmãos, termos apenas o Espírito Santo habitando dentro de nós. Nós precisamos da ativação do Espírito Santo dentro de nós. Quem está entendendo isso? Porque na linha mais pentecostal, eles falam o seguinte: não, se você não fala em línguas, você não tem o Espírito Santo. Isso é heresia, irmão, isso é mentira. Quantas pessoas que eu conheço falam em línguas, bate na esposa, usa droga? Já viu isso? As loucuras que você vê nas redes sociais. Acham que se mover, falar em línguas, significa que está debaixo da unção do Espírito Santo. Isso é mentira, irmão. Conheço muita gente que não rodopia, não faz nada disso, mas pensa numa pessoa cheia do Espírito Santo, cheia de amor, cheia de bondade, cheia de mansidão, fidelidade, bondade, expressa domínio próprio. Isso é uma pessoa cheia do Espírito Santo que a gente vê na Bíblia. Então nós precisamos da plenitude. Repete comigo: plenitude. E a gente vê, querido, aqui ó, todos os 120 que estavam reunidos no cenáculo já eram crentes, já tinham o Espírito Santo, mas não estavam cheios do Espírito Santo. Aqui que está um ponto que confronta a nossa jornada. Eu não quero ser apenas o templo do Espírito Santo, para que o Espírito Santo habite, porque essa foi a promessa. Quando nós estudamos sobre os tabernáculos, por exemplo, a Bíblia fala do tabernáculo de Moisés, onde a presença de Deus se manifestava no Santo dos Santos. E aí fala do tabernáculo de Davi, que foi reerguido, a presença do Espírito Santo volta para o meio do povo. Nós olhamos para o templo de Salomão, onde a Bíblia fala que quando Salomão consagrou o templo, veio o fogo de Deus, que os sacerdotes não conseguiam permanecer de pé. No nosso meio, penso que é sair caindo no chão igual um louco. Irmãos, eu amo manifestação de Deus, eu amo cair no poder de Deus, mas como você já deve ter escutado, vale a pena a gente repetir: a questão não é cair no poder de Deus, a questão é se levantar no poder de Deus. Jesus, quando ele foi levado para o deserto, passou 40 dias em jejum. No final do seu jejum, a Bíblia fala que Satanás se apresenta a ele: se tu és filho, transforma essa pedra em pão. E qual foi a resposta dele? Assim está escrito, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele foi tentado 3 vezes, irmão. No final, no livro de Lucas, fala assim: e ele voltou no poder do Espírito. Percebe? Ele já foi cheio do Espírito, mas ele volta no poder do Espírito. Ele foi provado por Deus e tentado pelo diabo. Então a gente vê, queridos, o que Deus está querendo nos destacar aqui, chamar a nossa atenção, é que não basta nós sermos apenas o templo do Espírito Santo, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Esse coração já está cheio, não pode estar pela metade, precisa estar cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo não é a nossa opção. Repete comigo: ser cheio do Espírito Santo não é uma opção nossa, mas é uma ordenança de Jesus. Eu estou a fim de ser cheio do Espírito Santo hoje. Qual é a opção que nós temos? Eu quero a opção de fruto do Espírito, né? Você vai no McDonald's hoje, você vai no fast food hoje, não atende mais no guichê, né? Agora na tela. Aí você escolhe lá com o dedinho, tá? Eu quero isso, coloca mais uma batata aqui, ali, e você vai fazendo ali o seu pedido. Agora, no reino de Deus não tem isso, irmão, que você escolhe o que você quer. Não é uma opção, é uma ordenança de Jesus para todo crente. Uma pessoa perguntou esses dias: pastor,
Me responde uma coisa: como que eu posso então ser cheio do Espírito Santo? Primeiro, queridos, nós precisamos de um arrependimento para nascer de novo. O Espírito Santo não enche um coração que primeiro não foi regenerado. É necessário ter consciência do pecado, confessar o pecado e abandonar a prática do pecado. Aí o Espírito Santo vem sobre a pessoa. Só que tem um detalhe também importante. A promessa que Deus dá por intermédio do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, diz: depois dessas coisas, que coisas eram essas? A gente enfatiza muito: eu, Senhor, derramarei do meu Espírito. Mas quando fala depois dessas coisas, primeiro ele convoca o povo a um arrependimento. Depois que houver um arrependimento, eu, Senhor, derramarei do meu Espírito sobre... Vamos lá, gente, sobre o quê? Sobre algumas pessoas? Sobre apenas alguns crentes? Sobre toda a carne. O que significa? Que o Espírito Santo, por mais que ele seja liberado sobre toda a carne, somente aqueles que estão sedentos pela água do Espírito Santo, que absorve a água do Espírito Santo, de fato responde àquilo que Deus está comunicando nesses tempos. Quantas vezes, irmãos, a gente já foi evangelizar, pregar, e quando você ouve o Evangelho, é também um derramar do Espírito Santo sobre você. Já viu terra endurecida? Esses dias eu fui no Garden aqui comprar a terra lá para casa. Aí a moça falou assim: ó, tem 3 tipos de terra aqui. Aí tem essa terra que é mais barata, ela é mais fofa e ela acaba endurecendo mais rápido. Mas tem uma terra aqui top, é a prêmio. Falei: moça, essa que eu quero, porque ela não endurece. E aí eu falei: moça, essa que eu quero, quanto é? Aí ela: 79. Eu falei: não, moça, pelo amor de Deus, é muito... Que terra cara é essa, moça? Me dá de 23 reais aí. Sabe por quê, querido? Olha só que interessante. Todos querem a promessa do derramar do Espírito Santo, mas nem todos querem pagar o preço. Porque a gente quer sempre o mais barato, o mais fácil, o genérico. Então, querido, Paulo vai dizer também, lá em Efésios, olha que interessante. Paulo, no contexto lá de Efésios capítulo 5, capítulo 5 de Efésios, ele está falando sobre, ele está dando instruções da relação do homem com a mulher, do marido e a esposa, dos filhos com os pais, dos pais aos filhos. Aí no capítulo 6, que nós conhecemos como a armadura do Espírito, não é verdade? Só que olha que interessante, ele fala assim: não vos embriagueis com vinho, mas sejam revestidos, enchei-vos com o Espírito Santo de Deus. Ele está falando dentro de um contexto familiar, irmão. Não está falando dentro de um contexto dentro da igreja. Porque a pandemia mostrou algo para nós interessante, que a gente sempre ia para o templo, na reunião de domingo, para ser cheio do Espírito Santo. Só que quando a gente começou a se reunir de forma online, o que aconteceu? Muita gente não permaneceu na fé. Porque para ela, ser cheio do Espírito Santo era apenas no culto de domingo. Vou receber a minha porção no domingo, que vai me sustentar durante a semana. Deixa eu falar uma coisa para você. Não compare a tua vida espiritual como se fosse um carregador de celular. Porque quando você carrega o celular, ele vai ao 100%, não é? Aí você vai usando ele 80%, 70%, 50%. Aí você chega no culto de domingo, você fala: caraca, minha bateria já está arriando. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou lá, vou recarregar minha bateria, vou ficar 100%, que vai me sustentar durante a semana. Não transforme a sua vida espiritual como se fosse um carregador de celular, porque você tem tomada dentro da tua casa. Amém? Quem está entendendo isso? Irmão, você tem uma tomada na tua casa que você pode carregar todos os dias da tua vida. Não fique esperando chegar no culto de domingo. Não, eu vou chegar no culto de domingo para ser cheio do Espírito Santo. Agora, voltando àquilo que eu estava construindo com vocês. Nós recebemos o Espírito Santo a partir do momento de um arrependimento, nascemos de novo. Só que da mesma forma como os discípulos, também acontece nos dias de hoje. Ele fala: vocês precisam ser revestidos de poder. Aqui, queridos, a gente entende o seguinte, aqui na igreja: você é batizado no Espírito Santo uma única vez na sua vida, mas ser cheio do Espírito Santo deve ser diário, todos os dias da tua vida. Assim como um carro, querido, a gente precisa num posto de gasolina, não é verdade? Para abastecer, para andar. Tem gente, eu lembro,
Eu lembro que teve uma enchente aqui na região, aí fomos socorrer um irmão da igreja que estava com o seu carro quase sendo levado pela enchente. Aí quando as águas baixaram, aí eu conversando com ele, encontrei um amigo de muitos anos atrás. Aí eu falei, rapaz, o que você está fazendo aqui? Não, meu carro ali, ó, era uma Duster, meu carro ali. Eu falei, cara, bora tirar ele. Não dá, deu PT, a água cobriu tudo, já era, estou chamando o guincho, e depois vou acionar para ver como é que vai sair esse negócio de seguro. Eu falei, cara, como assim? Como que você foi parar na enchente? Ele, não, sabe o que é? Eu estava vindo lá do Embu, e aí meu tanque de gasolina estava já na reserva. Eu falei, vai dar tempo de chegar no Campo Limpo, e quando chegar lá no Campo Limpo eu vou encher. Querido, faltava 100 metros para ele chegar no posto de gasolina do Ipiranga, do lado da antiga Anhanguera. 100 metros. O que aconteceu? A gasolina apagou. Aí a chuva em 5 minutos encheu o carro dele. Sabe qual é o problema? A gente fica tentando Deus, querido. Vai falar assim, não, vai dar. E aí, já viu aqueles exemplos que o pessoal falou, não, a gasolina estava na reserva, a gente orou, aí não sei o que aconteceu, o carro voltou a funcionar. Irmão, deixa eu falar uma coisa, isso é tentar a Deus. Para quem conhece um pouco de mecânica, sabe que se você coloca combustível na metade do ponteiro, sabe o que isso significa? Significa que a parte interna do carro, em alguns meses, pode começar a enferrujar. Sabia disso? Porque segundo o mecânico diz, sempre quando você perceber que chegou pela metade do ponteiro da gasolina, você deve completar. Você não pode esperar chegar no tanque de reserva para ficar assim, não, vai dar tempo. Cara, isso é tentar a Deus. Você vive no sufoco. Você não vive debaixo da promessa, não vive debaixo de provisão de Deus. Sabe o que é provisão de Deus? Aprende com as formigas preguiçosas, como diz Provérbios. Antes de passar pela seca, a Bíblia fala que primeiro elas se juntam para armazenar provisão, para que quando chegar o tempo difícil, ela tenha a provisão necessária para poder passar pelo aquele período de seca. Isso é provisão. Provisão não é você, ai Deus, eu estou na necessidade, está zerado, e agora eu preciso da provisão. Isso não é provisão, isso é tentar a Deus. Nós precisamos aprender isso. E quando nós estamos debaixo do governo do Espírito, Ele nos ajuda em questões simples do dia a dia, querido. Agora, dentro desse texto que nós lemos aqui, vai lá no versículo 2 comigo. Diz assim, de repente veio do céu um som como de um vento muito forte. Repete comigo, como de um vento muito forte. Mais uma vez, como de um vento muito forte. E encheu toda a casa na qual estavam assentados. O Espírito Santo é muito mais do que um sopro. O Espírito Santo, ele é um vento impetuoso. Olha que interessante. No final do livro de João, como foi falado aqui, Jesus soprou o Espírito sobre eles para perdão de pecados. E aí Jesus fala, fiquem em Jerusalém, vocês serão revestidos de poder. E aí quando o Espírito Santo é derramado, já não era mais um sopro, era um vento. Porque a palavra Espírito significa ruá, repete comigo, ruá, em hebraico, que dá o significado de sopro. Lembra quando Deus formou o homem do pó da terra e soprou sobre ele? Ele se tornou uma alma vivente. Porque sem o Espírito Santo não há vida, sem o Espírito Santo não há igreja, sem o Espírito Santo não há poder, sem o Espírito Santo não há amor, sem o Espírito Santo não há perdão, sem o Espírito Santo não há graça, sem o Espírito Santo não há bondade. Sem a presença do Espírito Santo em nossa vida, nós nos tornamos mundanos, rebeldes contra Deus, e nos movemos debaixo de ódio, de ira, de rancor. Então nós vemos claramente, queridos, que é um vento muito forte. Já viu um vento muito forte que a ponto de fazer as árvores inclinarem? Até mesmo aquelas árvores fortes, elas também se rendem a esse vento impetuoso que nós encontramos aqui. E aqui fala que toda a casa na qual estavam foram cheios. A gente vê aqui línguas de fogo, repete comigo, línguas de fogo. Versículo 3, e viram o que parecia línguas de fogo que se separavam e pousaram sobre
cada um deles, presta atenção, línguas de fogo, que, olha só, não precisa repetir não, que separaram e pousaram sobre cada um deles. Presta atenção, o vento, um som como de um vento impetuoso, quando fala de um som de um vento, é porque no avivamento tem música, aleluia. Como o som de um vento impetuoso. E aí fala assim, que essas línguas de fogo se separaram e pousaram sobre cada um deles. O que isso significa? Que por mais que o Espírito Santo seja derramado sobre toda a carne, aqueles que estão se preparando para receber o derramar do Espírito Santo, cada um recebe na sua porção. Aqui não fala que ele derramou de forma coletiva, aqui fala que ele derramou sobre cada um deles. É por isso que sempre quando nós estamos num culto, irmãos, sempre vai ter aqueles que receberam, e você vê fruto sendo girado, do outro não. Quer um exemplo? Nós temos que ouvir dos asiáticos, dos coreanos, dizer o seguinte, que nós somos um povo brasileiro que não honramos a presença do Espírito Santo. Quer um exemplo? Sempre nos cultos evangélicos, quando é pregada a mensagem ou na hora do louvor, o pessoal levanta, vai tomar uma água, volta, vai no banheiro, volta, aí levanta, senta, olha as paredes, olha o relógio, ele está o quê? Distraído. O Espírito Santo está em todos os lugares, mas o Espírito Santo não se manifesta em todos os lugares. Aonde a presença de Deus é honrada, o poder de Deus se manifesta. Amém. Sabe o que mais tem destruído a vida de cristãos? Não é o diabo, é a distração. Nós vivemos distraídos, a vida acontecendo, passando pelos nossos olhos, nós vamos envelhecendo, ficamos doentes, acontece uma série de coisas, a vida passa e você completamente distraído com as coisas desse mundo. Aí a gente fica se perguntando, a gente até canta, lindo, lindo, lindo essa. Aí Jesus, imagina Jesus sentado lá, nossa, estou me sentindo tão feio hoje, por favor, alguém pode falar que eu sou bonito para me sentir melhor? Eu estou tão carente de atenção, tão necessitado de amor, que eu preciso que alguém levante a minha moral. Tu acha que Jesus precisa da nossa adoração, irmão? Jesus diz assim para a mulher samaritana: o Pai está à procura de verdadeiros adoradores. Presta atenção, Ele não está à procura de adoração, Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Deus não precisa da nossa adoração para se sentir Deus. Ele precisa e procura verdadeiros adoradores. É aquilo que diferencia, queridos, aqueles que estão distraídos e aqueles que estão focados na presença de Deus. Um conselho para você ler um livro fantástico, Caçadores de Deus. Ele busca caçar a presença de Deus. Deus, eu quero estar onde a sua presença está sendo manifesta. Não passa de mim sem que a tua presença me toque, Senhor. E queridos, a gente vê uma coisa interessante, que Deus ele não unge estruturas, Deus ele unge pessoas. Deus não está nas paredes, Deus deseja derramar do Espírito dele sobre toda a carne. A gente veio de uma escola em que a gente sempre andava com um litrinho de óleo de unção. Pastor, eu comprei um carro, pastor, unge o meu carro. Aí você vinha com um litrão de óleo, teu carro está ungido, irmão. Pastor, vem ungir a minha casa. Aí você vai lá com um litrão de óleo comprado lá no supermercado Caçula, ou você vai lá na Corte de Sazedos, os caras falam, não, isso aqui é óleo de Israel. É nada. Mas tudo bem, vamos fingir que é. Aí você pega lá o óleo das essências e tal, unge a casa do irmão, põe a mão nas paredes, fica toda manchada de óleo. No violão, essa casa está ungida. A Erika estava vendo um vídeo ontem, irmão. Eu falei assim, eu já fiz parte dessa escola, da religiosidade. Aí a irmã estava ungindo as janelas. Senhor, protege a minha casa. Eu selo a minha casa e ungindo as janelas. Eu falei assim, desde quando o diabo precisa de janela para entrar no coração de alguém, irmão? O diabo não entrou na vida de Judas pela janela ou pela porta. O diabo entrou no coração de Judas porque ele deu legalidade
não é porta, não é janela que vai impedir a ação demoníaca, muito menos nada vai impedir a ação do Espírito Santo, querido. A gente fazia isso, né, Alan? Vai ter um retiro. Onde que é o retiro? Lá no Itapecerica. Então vamos pegar o óleo, vamos ungir a rua inteira até chegar lá. Aí pegava derramando o óleo, ficava marcado na rua. Quem já fez parte dessa escola aí? Pior ainda, irmão, os pastores eram tão ousados aqui na cidade que eles chegaram a alugar helicóptero. Tu lembra disso? Imagina os pastores lá do helicóptero com um litrão de óleo, o povo andando na rua e recebendo, caiu, tudo acontecendo, caiu, jogando óleo, porque eles estavam falando, estamos ungindo a cidade. Deus não unge estruturas, Deus unge pessoas. Essa escola também ensinava a gente o seguinte: vamos orar, batalha espiritual. Senhor, nós repreendemos o espírito de Jezabel da cidade. Agora, quando você vai olhar o livro de Apocalipse, por exemplo, Jesus fala assim: resistam à doutrina dos nicolaítas e à doutrina de Jezabel. Ele não está falando de espírito, porque espírito nós expulsamos no nome de Jesus, amém? Ele está falando de doutrina que líderes acabaram aderindo e perpetuando dentro da igreja, porque fala de ensino. Só que o ensino, ele vem por intermédio de um espírito. Assim como o evangelho deve ser pregado debaixo da unção do Espírito Santo, Satanás também se movimenta através de um espírito para contaminar a palavra. Por exemplo, ideologias, irmãos, estão entrando nas igrejas. Ideologia feminista, ideologia machista, ideologia de gênero, ideologia disso, fora as heresias que são pregadas no púlpito e o povo aplaudindo. Por exemplo, vocês viram aí agora, virou meme, né, na semana inteira, falando do rapazinho. Quem é o responsável, ou melhor, o irresponsável dessa criança de 14 anos? Ele é apenas o fruto daquilo que é gerado dentro do ambiente familiar e da igreja que congrega, que estavam lucrando com isso. Para todo falso cristão, sempre Deus dá um falso profeta. Talvez você se perguntou, por que existem os falsos profetas? Porque existem os falsos cristãos, e Deus permite que os falsos profetas enganem os falsos cristãos. Não tem Bíblia, não tem vida, não tem Espírito Santo, não tem poder, não tem... Você percebe, irmão, aquilo ali é tudo um teatro, e pessoas achando, não, está debaixo da unção do Espírito Santo. Aí eu pensei assim, se um menino de 14 anos consegue enganar muitos na igreja, imagina quando chegar o anticristo mesmo. Fácil? Sim ou não? Vocês estão aqui, gente? Segundo ponto que a gente aprende aqui, o Espírito, ou melhor, desculpa, revestido de poder. Repete comigo, revestido de poder. Primeiro, repete assim: plenitude do Espírito. Agora, revestidos de poder. Não precisa abrir, mas eu vou ler aqui. Lucas capítulo 24, versículo 49, que nós lemos lá no início. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos de poder do alto. Como foi dito, não há vida cristã sem o Espírito Santo, querido. Lembra, no final do livro de Lucas também fala da história de dois homens a caminho de Emaús. Sabe o que significa Emaús? Águas quentes. Alguém já foi num resort de águas quentes, tipo Caldas Novas ou Pompeia? Já foram? Irmão, uma delícia. Quem gosta de tomar um banho quentinho depois de um dia trabalhoso, suado, sujo, aí você toma um banho, você fica quentinho, você fala, tudo que eu quero na minha vida é tomar um banho e trocar de roupa e sentar no meu sofá e assistir meu dorama. Aleluia. Maravilhoso, irmão. Não é verdade? Faz parte, o descanso faz parte da nossa vida. Só que Emaús significa águas quentes. Para onde eles estavam indo? Jesus havia dito: não saiam de Jerusalém, antes vocês serão revestidos de poder. Mas para onde os caras estavam indo? Para Emaús. Mas por que eles estavam indo para Emaús? Imagina o desânimo. Eles olharam assim, mas fez 3 dias, até agora o homem não voltou à vida.
Quem apresenta para eles, irmão, quando eles estavam lá desanimados, frustrados, indo para Emaús? Jesus aparece do lado deles, começa a conversar. Ei, vocês estão falando, você não está sabendo que o Cristo que haveria de vir, ele veio, segundo informações ele veio, nós vimos ele, mas já chegou no terceiro dia e ele não ressuscitou como ele havia falado. Aí Jesus falou assim, tá, me conta mais. E aí ele foi conversando no meio do caminho, e a Bíblia vai falar que eles não perceberam que era Jesus. Irmão, já ouviu falar de cristão ateu? Você está no culto, você participa do culto, você participa das movimentações, mas é um ateu. Sabe o que me faz lembrar da história de John Wesley? John Wesley era um missionário não convertido em missões. Já parou para pensar numa ideia dessa? Ele nasceu num berço evangélico, anglicano. A mãe é conhecida por fundar o famoso método, que é o metodismo, que é a igreja metodista wesleyana. Ela foi mãe de 19 filhos, irmão. Hoje a gente tem 1, 2, já está reclamando. Não aguenta. A mulher teve 19. Claro que eram épocas diferentes da nossa, né? Mas ela discipulou um por um. Só que é o seguinte, o John Wesley era um missionário, era um crente não convertido, era um cristão ateu. O que é um cristão ateu? Eu creio em Deus, mas eu vivo como se ele não existisse. Isso é agnosticismo. E aí ele foi lá para a região que era as antigas Ilhas Britânicas, colônia britânica, que é atual hoje Estados Unidos. Ele começa a pregar, começa a fazer um monte de coisa. Irmão, não teve fruto nenhum. Aí ele volta frustrado. Aí ele encontra um grupo chamado Moravianos e fala que ele foi chamado para participar de um culto na rua Aldergate, lá em Londres, no Reino Unido. E depois desse culto, tanto é que os metodistas celebram hoje a celebração do coração estranhamente aquecido. Irmãos, ele foi tocado pelo poder do Espírito Santo. A vida dele foi transformada depois daquela reunião que ele convocou o irmão dele, Charles Wesley, junto com 60 outros homens. Falou, cara, a gente precisa fazer uma vigília. Fizeram uma vigília, ficaram orando até 3 horas da manhã, queridos. E aí o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Sabe o que aconteceu? Eles sacudiram a Inglaterra, viraram a Inglaterra de ponta cabeça. Sabe o que me faz lembrar? Lá em Atos, fala que quando Paulo está pregando o Evangelho, tenta entrar na Ásia, a Bíblia diz que o Espírito Santo impediu Paulo, Atos capítulo 6, impediu Paulo de entrar na Ásia. Aí ele falou, não deu para ele por esse lado, vou entrar pelo outro. E a Bíblia fala que o Espírito de Cristo proibiu Paulo de entrar na Ásia. Parece que entra em contradição com aquilo que Jesus havia dito, né? Vão, pregam o Evangelho e façam discípulos. É tipo assim, Jesus, estou pregando o Evangelho, mas o Espírito está me impedindo de entrar na Ásia, eu quero pregar na Ásia. E fala que o Espírito Santo proibiu ele de entrar na Ásia. E aí a Bíblia narra que ele foi orar, e à noite ele teve uma visão, e nessa visão ele ouviu um homem na Macedônia, que era do outro lado, dizer assim, passe para cá e venha nos ajudar, Paulo, precisamos da tua ajuda para pregar o Evangelho. E aí ele terminou a oração, discerniu que aquela era a vontade de Deus. Deixa eu te falar uma coisa que talvez possa mudar a tua vida. Não basta você entender o chamado da grande comissão, você precisa entender o que o Espírito Santo está comunicando para você naquele exato momento. Isso a gente só consegue discernir andando no Espírito. Porque às vezes, irmãos, a gente está tentando fazer alguma coisa que é de Deus, mas não está dando certo. A gente precisa orar. E aí, Deus? É esse momento? É agora? É nesse lugar? E ele vai dizer, não é nesse lugar. Eu sei que você quer pregar o Evangelho, mas não é nesse lugar, e muito menos da forma como você age. Em outro momento. Isso vem através de relacionamento com o Espírito. Aí em Atos, 10 capítulos depois, fala que Paulo entrou na Ásia. Se eu não me engano, Atos 12 fala o seguinte, que Paulo chegou lá na igreja e perguntou, vocês foram batizados no Espírito Santo? E eles responderam, não, fomos batizados no batismo de João Batista, mas nem sequer ouvimos falar do Espírito Santo. Percebe que tem crente em nosso meio, querido, que é salvo, mas não é batizado no poder do Espírito Santo, muito menos são cheios do Espírito. Isso é uma tragédia.
E aí Paulo fez o seguinte, a Bíblia fala que eram 12 homens que estavam conversando com Paulo, e ele impôs as mãos sobre esses 12 homens, recebam a promessa do Espírito Santo, e a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo. E sabe o que acontece? A consequência disso, que toda a Ásia ouviu falar de Jesus. Por quê? Estavam cheios do Espírito Santo. Percebe que é uma impulsão, querido. Não é um empoderamento que você ouve na sociedade. Não, vocês são empoderados pelo Espírito Santo. As mulheres precisam ser empoderadas. Não é ser empoderado, irmão, é ser cheio do Espírito. Aleluia. Precisamos parar com esse linguajar. Eu quero ser empoderado. Nem empoderado, é ser cheio do Espírito, querido. É por isso, novamente, eu bato na tecla, não basta sermos o templo do Espírito, nós precisamos estarmos cheios do Espírito Santo, a plenitude do Espírito, viver para o Senhor, falar para o Senhor. E olha só o que acontece, eu vou terminando aqui. Por que precisamos do poder do Espírito Santo? Primeiro, nós precisamos do poder do Espírito para sermos testemunhas. Atos capítulo 1, versículo 8. Não saiam de Jerusalém, antes vocês serão revestidos de poder para serem as minhas testemunhas. Sabe o que significa testemunha no original? Mártire. O que é um mártire, querido? A gente tem que aprender com os islâmicos, naquela loucura. Não, se você morrer, você vai entrar principalmente com os homens, você vai entrar no paraíso, aí vai vir as 7 virgens. Isso é mentira, nem o Alcorão fala isso. E muitos deles acreditam. Todo mundo que morre no Islã é considerado mártir. A gente tem medo de morrer. O que Jesus fala? Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, não dará fruto. Mas se o grão de trigo cair na terra e morrer, dará muito fruto. Ele diz, se você quiser viver, você precisa morrer. Poder para morrer por causa do Evangelho. Qual é a sua causa, querido? Eu lembro que assisti um documentário que era falando sobre a guerra do Vietnã. Aí foram os repórteres, chegaram lá nos soldados que estavam na linha de frente, isso na década de 70, 60. Chegaram diante dos soldados que estavam na linha de frente, e o repórter perguntou: ei, que luta vocês estão batalhando? Contra quem? Aí eles responderam, queridos: olha, não sabemos contra nós estamos lutando. Só respondemos apenas uma ordem do governo americano, mas não sabemos contra quem nós estamos lutando. Se você não sabe contra quem você está lutando, você não sabe nem a causa pela qual você está combatendo. Você tem que ter uma causa, querido. Pela qual causa você está vivendo? Pela qual causa você está batalhando? Pela qual causa você vai morrer, querido? Ah, meu Deus, não aguento ouvir falar sobre morte, sobre morrer. Mas, querido, a Bíblia fala que se você quiser viver, você precisa morrer. Então ele está dizendo que para sermos testemunha, mártires, é morrer para o mundo e viver para Cristo. Ele morreu a nossa morte para nós termos a vida. A vida não faz sentido se não houver morte primeiro. Nós precisamos morrer para nós mesmos. Se você ainda não é revestido com o poder do Espírito Santo, querido, é porque você não entendeu sobre a morte para viver. Você não tem se tornado um grão de trigo, não tem caído na terra. Porque quem cai na terra, querido, não se importa com ele mesmo. Não vive para si, mas vive para Cristo. A sua vida é pujante, a sua vida é alegre, a sua vida é expressiva. A sua vida contagia quem está do lado. Esse é o revestimento do poder do Espírito, querido. A ponto de a Ásia inteira já pegou o mapa, viu a Ásia? A Ásia é gigante. Tanto é, querido, que hoje, nas missões, é chamado da janela 1040, que é um dos lugares menos evangelizados do mundo. Precisa de homens e mulheres cheios do Espírito. Mas como que nós vamos pregar até os confins da terra se nós não pregamos nem dentro da nossa própria casa? Se nós não somos cheios do Espírito Santo dentro da nossa casa, passamos o dia inteiro murmurando, reclamando, brigando.
É isso que Deus está nos despertando. Poder do Espírito para perdoar. Repete comigo: poder do Espírito para perdoar. Irmão, não tem como a gente liberar perdão de forma humana, de forma carnal, para alguém que nos ofendeu ou nos machucou. Sabe qual é o poder do Evangelho? A gente liberar perdão para aquele que nos ofendeu é muito difícil. Eu lembro, junto com meu irmão, cara, a gente viveu uma estrutura, uma desestrutura familiar terrível. Mas quando o Evangelho entrou na nossa casa, o Espírito Santo nos deu o poder para perdoar aquele que deveria nos amar, que era o nosso Pai. Eu tinha um ódio gigante, meu irmão sabia disso. Já tentei matar o meu pai com uma faca, eu nunca contei isso. Veio a polícia me prender. Foi uma confusão. Vieram 2 viaturas. Eu estava com a faca na mão, meu irmão falou assim: abaixa essa faca, coloca debaixo. E os policiais me deram uma dura. Você queria matar seu pai? Olha, não podia te levar agora, moleque. Eu tinha um ódio, irmão. Aí meu irmão falou assim: cara, vamos para um retiro. Fui para um retiro sem... vamos lá, não tem nada para fazer mesmo. E fui lá sem pretensão nenhuma, irmão. Mas teve uma mensagem que falou sobre o amor de Deus. Me deixou caído no chão durante 3 horas chorando, de soluçar. Não lembro o que a pessoa falou nos meus ouvidos, mas de uma coisa eu tenho certeza: o amor de Jesus me encontrou naquele lugar. Voltei, não emocionado, querido, porque a gente vive muita emoção, mas a emoção ela é passageira. A gente precisa viver debaixo de uma convicção, não de emoção. E aí eu lembro, querido, que a primeira vez que eu vi meu pai, eu já falei assim: é agora, cara. Eu comecei a chorar na frente dele, falei: pai, me perdoa. Meu pai, sem entender nada, cara, falou assim, abraçou assim, porque na cabeça dele era: eu fiz tanto mal para eles, peraí, ele que está me pedindo perdão? Eu que deveria liberar perdão para ele. E sabe que eu vi o cumprimento da última profecia do Antigo Testamento, e ele virá no espírito de Elias e converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Por isso que eu creio no poder do Evangelho, querido. Aquilo que o homem é incapaz de fazer, o Espírito Santo dá capacidade sobrenatural para perdoar aqueles que nos ofenderam. Humanamente a gente não tem capacidade nenhuma. Como foi orado antes do culto começar, meu irmão falou assim: não sou eu, não é sobre mim, é tudo sobre Cristo. Ele que me deu vida. É o Espírito Santo que me capacita a fazer coisas extraordinárias que humanamente eu não teria capacidade nenhuma de fazer. De pregar, de fazer discípulos, de servir, passar uma vassoura, servir em casa, amar aquele inimigo chato, aquela pessoa que a gente, sabe? É o Espírito Santo. Se acalma. Eu estou no controle de todas as coisas. Poder do Espírito Santo para falar com ousadia. Repete comigo: poder do Espírito para falar com ousadia. Irmãos, Deus não te deu um espírito de medo. Deus não te deu um espírito de escravidão. Ele não te deu um espírito de covardia, mas te deu um espírito de ousadia. Romanos capítulo 8. O Espírito não te deu medo. Ele não colocou medo no teu coração. Ele colocou ousadia dentro do teu coração. Aleluia. Por exemplo, a gente sempre brinca, fala a verdade ao mesmo tempo. A gente pergunta: quantos aqui tem medo de falar em público? Todo mundo levanta a mão. Irmão, eu tinha pânico, suave, coração acelerado. Meu Deus, eu falava assim: eu prefiro morrer do que falar em público. Só que a questão não é o medo de falar em público, o medo de errar em público. Porque a gente vive uma vida para agradar os outros. O que os outros vão pensar? O que os outros vão falar? E se fulano falar isso? Se fulano fizer... Oi? Você está querendo agradar quem? A Deus ou os homens? A gente é viciado em dizer sim para tudo, querido, para agradar os outros. Quantas vezes você quebrou a cara querendo agradar os outros? Não é verdade? Mas aqui a gente aprende que o Espírito Santo nos capacita para falar com ousadia. Não é gritando. A gente, para expulsar um demônio, irmão, não é sai em nome de Jesus. É sai em nome
de Jesus. Quem já conheceu Neuza Etioca, uma japonesinha, pequenininha assim, ó. Nos eventos de batalha espiritual, irmão. Aí ficavam os irmãos colocando a mão na cabeça do outro. Só em nome de Jesus, xere cantar lá. Aí ficava fazendo o maior carcel. Ela chegava assim, pequenininha. Sai em nome de Jesus. Porque quem tem autoridade não precisa gritar. Quem está cheio do Espírito Santo não precisa gritar. A ousadia não tem nada a ver com grito. A ousadia tem a ver com o mover do Espírito Santo. Ele não te deu um espírito de medo. Pelo contrário, Ele te libertou da escravidão do pecado, do medo que te aprisionava, e te conduziu para o reino do Filho amado, a liberdade em Cristo. Então, querido, deixa eu te falar uma coisa. Se você tem um Espírito Santo, eu sei que à medida que nós estamos pregando aqui, o Espírito Santo está sendo derramado sobre você, te confrontando aí. Entenda uma coisa, que a partir desse momento, o medo pode ter te paralisado, mas quando você é cheio do Espírito Santo, você vai começar a se mover debaixo de ousadia do Espírito. Ousadia do Espírito, querido. Intrepidez. Em Atos fala que quando eles estavam reunidos, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles começaram a falar com intrepidez, e todos foram cheios do Espírito Santo. É falar com ousadia, falar com verdade, é encarnar a palavra de Deus. Não é, Jesus, Tu é tão bom. A gente vai cantar, está escrito lá na tela, Jesus, Tu é bom. Ah, Jesus, Tu é tão bom. Não, Jesus, Tu és tão bom. O mundo está caindo ao meu redor, mas o Teu amor é bom e dura para sempre. Você fala com ousadia, com verdade. É isso que o Espírito Santo está nos comunicando. A gente olha para Pedro, que quando ele foi cheio do Espírito Santo, se cumpriu Atos capítulo 2. Sabe o que aconteceu, irmão? Quando ele foi cheio do Espírito Santo, ele cita Joel capítulo 2. Essa é a promessa que Deus havia dito pelo profeta Joel, está se cumprindo nos dias de hoje. E ele começa: arrependam-se, creiam no Evangelho. Atos capítulo 4 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E sabe quantos homens entregaram a vida a Cristo naquele dia que Pedro foi cheio do Espírito Santo? E deixa eu te falar uma coisa: Pedro não fez faculdade de teologia. A Bíblia fala que ele era iletrado. Ou seja, querido, para você pregar o Evangelho com ousadia, não necessariamente você precisa estar numa posição de pastor ou com o microfone na mão. Deus usa quem Ele quiser. O Espírito Santo escolheu um homem, poderia ter usado um fariseu, um escriba, um líder religioso naquela época, mas encontrou um homem que estava no deserto chamado João Batista e encheu aquele homem com o Espírito Santo. Da mesma forma, Ele pode usar quem Ele quiser, da forma como Ele quiser, independente da classe social, independente da classe racial e gênero. Quando o Espírito Santo é derramado sobre aquela carne e ela absorve a água do Espírito, seu coração era como uma terra cheia de pedras, e agora um coração quebrantado. Aqui a gente vê Pedro pregando debaixo da unção do Espírito Santo, falando com ousadia. Aquele Pedro que negou Jesus 3 vezes, com medo da sua reputação, agora estava cheio do Espírito Santo, não se importando com o que as pessoas iam pensar a respeito dele, não se importando com que tipo de morte ele teria, mas se importando com a causa do Evangelho, querido. Mais de 3.000 homens entregaram as suas vidas a Cristo, sem contar as crianças e as mulheres. A gente olha para a vida de Estevão, capítulo 7 de Atos, que fala que ele estava pregando o Evangelho cheio do Espírito Santo. De Gênesis, Apocalipse, e os líderes religiosos ficavam irados, começaram a pegar pedras e jogar em Estevão. Estevão era o primeiro diácono da igreja, querido. Ou seja, o primeiro critério de uma liderança é ser cheio do Espírito. Ele foi martirizado, e a Bíblia fala que ele foi cheio do Espírito Santo. Ele viu Jesus, que não estava sentado à direita, mas estava em pé. É tipo assim, uau! Falando com ousadia. A gente olha para a vida de Paulo, que pregou com ousadia, querido, porque estava cheio do Espírito Santo. Voltando à vida de Pedro aqui, aquele homem que tinha medo de pregar o Evangelho, de mostrar a sua fé. Quando capturaram, segundo conta a tradição cristã, tanto é que ele pergunta:
Perguntaram assim no meio dos discípulos, entre eles, quando Jesus ressuscita: de que forma que fulano vai morrer? Não importa, Pedro, você será levado em lugares que você não quer ir, Pedro. Aquele homem covarde, medroso, quando estava diante da morte, quando foi capturado, ele disse para os seus algozes: eu não quero ser crucificado da mesma forma como o meu Jesus foi. Podem me crucificar de ponta cabeça. E quando foram crucificar ele, irmãos, os soldados olharam nos olhos de Pedro, e Pedro, ao invés de mostrar um semblante caído, com tristeza, Pedro estava sorrindo. Aí falaram: mas peraí, rapaz, você está sendo morto, você vai morrer da forma mais cruel. E ele respondeu: como que vocês podem matar alguém que já morreu para Cristo? Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Em nós opera a morte, mas em vocês a vida. Paulo vai dizer em Coríntios: eu não sei como que você está hoje, querido, eu não sei como que você tem levado a sua vida até aqui, mas de uma coisa eu tenho certeza: o derramar do Espírito Santo continua nos nossos dias. Se você está com o seu coração, com aquele fogo que se apagou, se você entende a necessidade de: Senhor, eu sou convertido há muitos anos, eu sou cristão, mas eu percebo que a minha vida não expressa ousadia, a minha vida não expressa alegria, não expressa gratidão, mas eu já fui batizado no Espírito Santo. Mas você se colocar nesse lugar não de autossuficiência, mas de suficiência, no sentido de necessidade de um derramar poderoso do Espírito Santo. Nós vamos cear, mas antes de nós cearmos, nós queremos orar por vocês e impor as nossas mãos sobre vocês. Irmãos, a gente não faz um diagnóstico: ah não, o cara tem que cair no chão, tem que chorar, tem que se tribuchar. A gente não se movimenta dessa forma. A gente se movimenta debaixo de fruto do Espírito. Nós vamos orar por vocês, e vamos orar para que você seja cheio do Espírito Santo. E se houver pessoas nesta noite que, mesmo sendo crente, não recebeu o batismo no poder do Espírito Santo, esse é o momento de você ser tocado pelo Espírito. Se você entende que a sua vida está de mal a pior, empurrando a vida com a barriga, cheio de problemas mentais, cheio de problemas físicos, problemas financeiros, problemas familiares, e que você entende que você precisa de uma ação do Espírito Santo, você vai se colocar nesse lugar: Senhor, eu preciso do toque do Espírito, eu preciso ter uma vida cheia do Espírito Santo, eu preciso ser batizado no Espírito Santo. No lugar onde você estiver, se coloque de pé.